Bom, são 13 horas e 4 minutos, de volta aqui na sua FM 102,7, abrindo a segunda e última hora do programa desta sexta-feira, conforme o anunciado. Conosco o doutor Igor Lucena, que é professor, economista e PhD em Relações Internacionais. E a partir de agora nós vamos bater um papo com ele sobre economia, as perspectivas para o futuro do Brasil, especialmente o próximo governo que assume em 1º de janeiro. Enfim, são muitos os assuntos que a gente quer conversar aqui com o doutor Igor Lucena. Como o tempo é curto, a gente vai tentar abordar o maior número possível desses assuntos relacionados à economia, né? Que é uma das suas especialidades. Doutor Igor, boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco no Jornal Seara. O senhor está no Japão, é isso? Bom dia, Luiz Augusto, tudo bem? É um prazer estar falando com você. Não, estou aqui no Brasil, agora estou só com essa roupa aqui de comemoração à vitória japonesa ontem, que foi muito comemorado em cima da Alemanha, e aproveitei para fazer alguns vídeos com alguns amigos do Japão ainda nesse dia pré-jogo do Brasil. Mas é um prazer estar falando aqui com vocês. Prazer todo nosso. Doutor Igor, em relação à PEC do rombo, como está sendo chamada, né, que é um projeto que o novo governo quer apresentar para ter uma folga de cerca de 200 bilhões de reais no orçamento para o ano que vem. Por que é que a PEC do rombo assusta tanto e, inclusive, tem feito com que o mercado aqui no Brasil esteja apreensivo em relação a ela? Bom, Luiz, é importante a gente, primeiro, antes de falar da PEC em específico, dizer o que é o mercado, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão, eu acho que quase cinematográfica ou imaginativa de que o mercado são algumas pessoas que ficam sentados em São Paulo decidindo os rumos da política econômica do país. Na verdade, não é isso. O mercado somos todos nós. É você, sou eu, é a senhora aposentada que coloca o seu dinheiro num fundo de pensão, seja ele público ou privado, e tem um gestor que faz com que o dinheiro dela rende. São as empresas, são todas as pessoas que de fato fazem parte dentro da economia, seja aquela pessoa que poupa R$ 50 até a grande empresa que poupa R$ 1 milhão. Por que é que isso é importante? Porque quando se faz uma análise de contas públicas, se leva em consideração a capacidade do governo de pagar essas contas. E quando o governo gasta mais do que arrecada, significa que alguém está emprestando. O que está sendo debatido hoje em Brasília e também em São Paulo, principalmente, é o quão fora dos gastos do governo, do limite de arrecadação, se pode colocar para fazer atendimentos de promessas de campanha. Não é aqui discutir o mérito, se ou como deve ser utilizado, porque todo mundo tem ciência de que é preciso continuar com o auxílio emergencial de R$ 600. Agora, uma coisa é eu pedir um alívio de cerca de 60 a 70 bilhões de gastos extras para 2023, para fazer a complementação do auxílio emergencial, que é o que foi apresentado pelo senador Tasso Gereissati agora no Senado. E uma outra opção é você pegar e colocar 170 bilhões durante 4 anos para colocar todos os gastos de promessas de campanha. Se a gente analisar da maneira que foi colocada no Congresso, que foi aproximadamente 194 bilhões, e durante 4 anos, a gente estaria dizendo que a nossa dívida PIB, a nossa razão, sairia de pouco mais de 77% para próximo de 90%. Então, isso significaria que no governo pós-governo Lula,
a gente estaria num estágio onde basicamente o mundo inteiro não teria mais confiança de que o Brasil tem capacidade de honrar suas próprias dívidas. A gente teria uma inflação desenfreada, não teríamos crescimento algum e seria uma situação próxima ao que a gente viu no período pré-real, né? Muita gente mais nova não lembra disso, o que é o estágio de hiperinflação. Agora, não acho que isso vai ocorrer. Acho que o Congresso vai diminuir muito esse gasto. Acredito que vai ficar aí entre 80 e 100 bilhões e, no máximo, um ano, talvez nem dois. Agora, por que que eu digo isso? Porque as pessoas dizem, mas você não acha que é injusto não dar o auxílio? Eu acho que é injusto. Acho que é justo dar o auxílio tem que ser dado, mas você tem que colocar tudo dentro do seu orçamento. O governo federal tem 200 bilhões de reais de desoneração fiscal para grandes empresas que não precisam mais delas. A gente tem uma grande classe alta na sociedade de servidores públicos que tem reajustes anuais e ganham acima de 30 mil reais. Então, por que é que a gente tem que penalizar toda a sociedade com inflação e com mais dívidas para os meus e para os seus filhos, que vão pagar isso no futuro, se a gente pode cortar de pessoas agora que têm privilégios? Eu acho que o grande debate é esse, entende? Agora, doutor Igor, então, quando o presidente eleito faz um tipo de declaração como aquela que foi feita em relação à responsabilidade social e não fiscal, ele está demonstrando desconhecimento do mercado ou então ele está desrespeitando a população, já que o senhor coloca aí que o mercado somos todos nós. Ou as duas coisas. Ele tanto demonstra desconhecimento como faz pouco caso do povo brasileiro. Olha, eu não acho que o presidente Lula tem desconhecimento. Eu acho que a pessoa que foi presidente durante 8 anos, de fato, tem sua capacidade de entender os problemas do Brasil. Eu acho que o equívoco na frase se dá por uma falsa dicotomia, uma falsa ideia de que as duas coisas não são concomitantes, quando na verdade elas são. E o próprio presidente Lula tem essa visão porque ele próprio conseguiu prover isso de 2003 a 2006, né? Quando você tem uma responsabilidade fiscal, todo o caminho para diminuir a pobreza no país fica mais fácil. Então, eu prefiro crer que a frase que ele deu foi num quase palanque com pessoas mais voltadas a uma visão mais de esquerda radical. E eu não acredito que ele de fato vá fazer isso. Ele sabe que a responsabilidade fiscal é uma base para o seu próprio governo. E apesar da gente estar tendo esse grande debate sobre mais ou menos valores, na prática, eu acho que quando ele sentar na cadeira, né, por assim dizer, de uma maneira mais racional, as coisas vão se ajeitar. Caso contrário, e aí eu gosto de dizer isso, a irresponsabilidade fiscal na Inglaterra tirou a primeira-ministra de uma das maiores nações do planeta em 45 dias. Não é porque a gente é brasileiro que as coisas serão diferentes. Então, eu acho que a racionalidade e o pragmatismo vão sentar na cadeira junto no começo de 2023. Doutor Igor, mas vamos partir da premissa que o Congresso aprove a PEC fura-teto, ou PEC do rombo, como alguns chamam, nesse valor que o governo eleito propõe, em torno de 197 bilhões, e que ele tem aí com esses recursos 4 anos fora do teto para investir, especialmente, como ele diz, em políticas sociais. O caminho da Venezuela é só ali? É logo ali? Ou demoraria ainda mais algum tempo para o Brasil realmente se tornar a Venezuela? Eu não diria Venezuela, porque a gente estaria falando de elementos mais políticos do ponto de vista radical, mas a Argentina é um caminho muito próximo. Quando você coloca 194 bilhões em 4 anos, sem de fato ter uma compensação fiscal, né, algo que compense esses valores, e você toma esses empréstimos e coloque o componente inflacionário e o próprio aumento do salário mínimo ao longo do tempo, a gente estaria falando em algo em torno de
1 trilhão de reais a mais de dívida atualizado em 4 anos. Isso significa que a nossa razão de vida PIB ficaria em 10 anos próximas ou passando de 100%, o que seria basicamente como é que eu posso dizer? Uma incapacidade do Estado de pagar as dívidas. Então, a gente teria, por exemplo, uma taxa de juros próxima ou superior a 20%. Isso significaria que investimentos, quase nenhum investimento produtivo teria lógica. É muito melhor você colocar o seu dinheiro no banco. As pessoas não comprariam mais, você teria ondas de demissão no próprio país, se tornaria uma situação bastante insustentável. Agora, eu gosto de dizer que esse cenário assim, apocalíptico, ele é difícil de acontecer porque o Brasil ele não é uma republiqueta da América Central. A gente tem uma sociedade civil organizada que, por muito menos, fez um impeachment de uma presidente por uma situação econômica fichinha, entre aspas, do que eu estou falando aqui. Então, eu acho muito difícil toda a sociedade aceitar um gasto sem fim que, na prática, vai tornar todo mundo mais pobre, né? Esse é o meu ponto de vista. Que a nossa sociedade civil ela é organizada o suficiente para impedir esse tipo de coisa. Por isso que essa hipótese do Congresso aprovar isso, eu acho ela muito remota. Agora, doutor Igor, eu me preocupo um pouco porque eu vejo o governo eleito se articulando em relação ao Congresso que está preparando aí pacotes de leis e até PECs no sentido de conceder as condições jurídicas junto aos tribunais superiores, em especial o STF, para que ele possa realmente implantar todas essas medidas aí das quais a maior parte do Brasil que entende um pouquinho de economia quer fugir. O senhor não vê com preocupação esse cenário, né, esses acordos sendo costurados no âmbito do Congresso e a forma, eu diria até, irresponsável e marginal com que o próprio STF tem agido atualmente? O que eu vejo no Congresso é justamente o inverso. Eu acho que o Congresso não aceita esse tipo de coisa porque ele sabe que a pressão política da sociedade vai ser muito forte. Então, mais uma vez, eu reitero que a proposta que foi apresentada ao Congresso dificilmente ela vai passar do jeito que está, né? Ela vai ser muito desidratada. E eu acho que, do ponto de vista do STF, eu sempre digo que uma caneta do judiciário pode tudo, mas pode muito, mas não pode tudo. E o que é muito mais, como é que eu posso dizer, poderoso do que a caneta da lei jurídica, é a caneta da lei do mercado, né? Dinheiro não aguenta desaforo, investidores não aguentam leis que são incongruentes. Então, mesmo que a gente veja algum tipo de determinação judicial que possa criar alguma situação, o retorno dos agentes do mercado é imediato. E isso faz com que medidas judiciais sejam revistas de uma maneira muito rápida. A gente já viu esse filme. Então, assim, eu acho que o que mais vai prender qualquer ímpeto de gastos fora da realidade vai ser o próprio mercado. A gente assistiu isso nos últimos dias, né? E quando essa situação se esgarça muito, o mercado tira apoios, e tirar apoios significa forçar membros do Congresso e das próprias unidades produtivas a tirar apoios de governança, né? A gente assistiu isso no passado. Por isso que eu acho que não existe acordo e nem subterfúgio de nenhum agente político que seja mais forte do que as reações do próprio setor produtivo e do mercado financeiro nacional e internacional. Porque, no final das contas, são eles que empregam, que fazem a economia girar. Nós sabemos que o senhor, assim como todos nós, não tem, obviamente, o conhecimento da realidade fiscal
do país. Mas em qual valor o Brasil, por exemplo, suportaria sem gerar inflação, sem passar para o mercado e para a própria economia mundial de que está incapacitado de honrar seus compromissos, ou seja, pagar suas contas? 80 bilhões, 90 milhões, como propôs, por exemplo, o senador Tasso Gereissati. Quanto é que o Brasil suporta de estouro de teto, doutor Igor Lucena, na sua opinião? Olha, o que seria providencial, de uma maneira muito simples, aceita por todos os agentes, inclusive pela sociedade, seria algo entre, no máximo, até 95 bilhões de reais, apenas para o ano de 2023, de modo que você deixaria um espaço para efetivamente pagar o auxílio emergencial de R$ 600 durante todo o ano de 2023. Sobraria aí alguma coisa entre 30 e 40 bilhões para algum reajuste salarial e a farmácia popular, talvez, que seria emergencial, né? E a partir daí, em 2023, você pode criar um novo orçamento, fazer desonerações e ter uma real negociação com o Congresso para que não tenha nenhum tipo de fura-teto. E o mais importante é que, quando você dá essa liberação de até 95 bilhões para o ano que vem, você está fazendo uma operação onde ainda operamos pelo regime da chamada regra de ouro do teto de gastos. Isso dá oportunidade para que o próximo governo eleito negocie com o Congresso, que vai assumir ainda em fevereiro também, para criar uma nova regra fiscal capaz de suportar gastos e que mantenham a estabilidade da razão dívida PIB. Então, isso faria com que, no longo prazo, a gente tivesse uma sustentabilidade a partir de uma nova regra fiscal que até então não está sendo debatida. Então, o meu cálculo é muito simples, até 95 bilhões apenas para 2023. É isso que, do meu ponto de vista, seria o mais lógico. Mas não lhe parece, doutor Igor, que o governo eleito está querendo fugir exatamente desse diálogo, dessa conversa, dessa negociação com o novo Congresso que toma posse em fevereiro? Acredito que ele está tentando adiantar, né, essa situação, porque se a gente não tiver nenhum mecanismo agora que possa, de fato, garantir os R$ 600, quando o governo assumir em janeiro, vai ter que esperar o outro Congresso assumir em fevereiro, né, porque tem a eleição na Câmara e no Senado, para, de fato, ter uma negociação. Isso poderia deixar um vácuo de pagamentos de 2 a 3 meses. Então, na prática, tem algum sentido lógico, sim, essa negociação ser feita agora, apesar de que acho que os valores estão altos demais e por isso que está tendo esse ruído dentro da negociação. E precisa a gente ter uma visão clara de quem vai ser o próximo ministro da Economia, para que a gente tenha uma visão do que de fato vai acontecer. Tudo bem, nós estamos conversando aqui com o doutor Igor Lucena, que é economista, é professor e também PhD em Relações Internacionais. Aliás, o currículo dele é muito grande. Se eu fosse traduzir aqui o currículo do doutor Igor, ia levar bem mais de 10 minutos para ler. Então a gente fez esse resumo. Doutor Igor, eu quero lhe pedir um pouquinho de paciência, assim como o Lula pediu ao mercado, né? Para que a gente faça aqui um intervalo, né? Faturar, para retornarmos então com a última parte da nossa conversa, combinado? Tudo bem, claro. Ok, então após o intervalo a gente retorna aqui conversando com o doutor Igor Lucena. Bom, são 13 horas e 28 minutos em Nova Russa, voltando aqui com a entrevista que nós fazemos desde 1h da tarde com o doutor Igor Lucena, que é professor, economista, PhD em Relações Exteriores. Doutor Igor, tá nos ouvindo bem? Tô sim. Só lembrando que as pessoas estão nos acompanhando tanto através do rádio, no dial 102,7, como pela internet. E podem captar, além da nossa voz, também a nossa imagem. Viu, doutor Igor Lucena? Doutor Igor, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação da política econômica do atual governo do presidente Bolsonaro, e especialmente as medidas adotadas nesse período
de pandemia e pós-pandemia pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o que colocaram o Brasil numa posição de destaque em relação a nações poderosas e economias muito maiores do que a nossa, como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Bom, existem alguns pontos que são interessantes para que a gente possa conversar. Por exemplo, desde o final do governo Dilma, passando pelo governo Temer, durante todo o governo do presidente Bolsonaro, existiu um conjunto de concessões e privatizações que foram fundamentais para a atração de investimento privado no Brasil. Então, a gente viu a cessão de aeroportos para a iniciativa privada, a cessão de portos. A gente assistiu principalmente a chamado Marco do Saneamento Básico, aonde empresas privadas vão poder participar dos leilões de água e esgoto no Brasil inteiro. E todos esses tipos de modelos de diminuição do tamanho do Estado dentro da economia tornam o Estado mais dinâmico. Não há dúvida de que nos próximos 10 anos a gente vai ter mais aproximadamente 70 bilhões de reais em investimentos advindos de todas essas privatizações, né, que começaram aí há 6, 7 anos. Então, quando a gente faz essa análise, a gente vai conseguir colher muitos desses elementos no longo prazo. Agora, durante a pandemia, a gente teve dois pontos que são fundamentais de serem destacados, que foram, primeiro, o auxílio emergencial, né, que chegou a ser entre R$ 600 e R$ 1.200. Isso chegou até a mudar o nosso índice de desigualdade, o nosso índice de Gini diminuiu, mostrando uma diminuição da desigualdade no Brasil por esses recursos que foram alocados. E acho que o ponto principal e que o Brasil fez com muita sabedoria foi o processo que o Banco Central fez de oferta de crédito de longo prazo para as empresas não demitirem, né? As empresas que ficaram fechadas receberam recursos em troca da não demissão de funcionários, e isso foi muito significativo. Tanto é que a nossa previsão de queda de 2020 do PIB, que era algo em torno de 9,5%, 10%, só foi 5%. Isso mostra que a gente conseguiu diminuir significativamente o impacto. E dois dos países que mais tiveram essa capacidade foi o Reino Unido e o Brasil, quando a gente faz uma análise em todas as principais das 20 economias internacionais. Então, acho que esses dois pontos que são importantes de fundamental análise foram as privatizações que, apesar de ter para o governo eleito ter uma visão um pouco diferente, não acho que devem ser totalmente colocadas debaixo dos panos, né? De estatais, sim, mas do ponto de vista de portos e aeroportos, eu acho que é um caminho sem volta, e principalmente do saneamento, porque a máquina pública não tem dinheiro para manter portos e aeroportos e nem para fazer os investimentos necessários no saneamento básico, então esse é um caminho sem volta. E essa questão do aumento dos auxílios, saindo de 190, 200 para R$ 600, também é algo que veio para ficar. Então, acho que alguns movimentos de continuidade vão existir daqui para frente. Então, nós podemos esperar no governo Lula, até porque ele tem falado sobre isso, né? É o que a imprensa tem abordado, um aumento do Estado, como, por exemplo, na redução das privatizações. E com o aumento do Estado, com um aumento de impostos, com a necessidade que o país vai ter de arrecadar mais, qual é o cenário que se pode definir, além desta PEC, caso seja aprovada no Congresso para os próximos anos, doutor Igor? Olha, eu acho que não tem muito espaço para aumento de imposto, sabe? O Congresso que foi eleito, é muito difícil a gente ver um aumento significativo. Tanto é que foi tentado passar agora uma taxa do agro em Goiás e também no Mato Grosso do Sul, e a população basicamente quebrou a Assembleia, né? Tipo, ninguém aguenta mais aumento de imposto. Então, no meu ponto de vista, o Estado em si, por mais que seja uma visão do presidente Lula de ter uma maior capacidade de investimento, o Estado não tem essa capacidade de investimento. Então, assim, é diferente de 2002. Então, o que a gente vai ver na prática é um maior aumento de uso de estatais, né?
As estatais, provavelmente, que não foram privatizadas, não serão. Como elas não serão, elas vão utilizar os seus recursos, né, para políticas públicas. Então, enquanto nós não vamos ver lucros de estatais indo para o Estado, que é algo que a gente viu nos últimos 6 anos. A gente vai ver estatais gastando mais e utilizando suas capacidades para políticas assistencialistas ou políticas desenvolvimentistas. E aí é interessante, porque não é que isso seja errado, a China faz muito isso, mas são visões diferentes de mundo e de governo. Pode dar certo esse uso das estatais? Pode. Não é impossível que seja. Agora, o Estado em si, que é diferente das estatais, ele não tem muita mais capacidade, porque o nível está muito grande de endividamento e os próprios agentes do Estado não conseguem mais compor com a realidade do mercado. Por isso que eu digo que, do ponto de vista de Estado, a gente não vai ver tantas mudanças. Agora, o uso das estatais, sim, ele vai ser bem mais incentivado. E o aumento de impostos, eu acho eu acho que vai ter um ímpeto por fazê-lo, mas eu acho muito difícil a realidade econômica se impor. Até porque o crescimento econômico no ano que vem vai ser muito próximo de zero. Então, é muito difícil você fazer aumento de impostos com crescimento baixo. Doutor Igor, para encerrar, nós temos aí um país hoje inquieto, há muita confusão, inclusive pessoas se manifestando, né? Que são aqueles a quem a mídia do consórcio de veículos de imprensa diz que são bolsonaristas, que estão inconformados com a derrota do presidente, que desejam que as Forças Armadas pratiquem um golpe e etc. Eu creio que o senhor, como bem informado que é, está acompanhando todos os últimos acontecimentos aqui no Brasil. Mas o fato é que, diante de toda essa inquietação e até mesmo pelas manifestações que nós já temos através de cartas de oficiais das Forças Armadas, tanto da reserva como da ativa mais recentemente, há uma expectativa, mesmo que remota, de que as Forças Armadas possam agir. Vamos partir da premissa de que isso aconteça, que haja uma intervenção através do artigo lá 142. Como é que o mundo pode reagir ao Brasil num quadro como esse, meu caro doutor Igor? Olha, sendo bem prático e sincero aqui, do ponto de vista direto, o presidente Lula ganhou as eleições, não existem nenhum tipo de prova de fraude, então quem ganhou leva. O presidente Lula vai assumir no ano que vem, e vai ficar por 4 anos, salvo qualquer outra situação dentro da legalidade. Agora, qualquer tentativa de golpe de Estado, de tentar impedir uma posse do presidente eleito, faria com que os principais players do mundo, né, que tem o controle de fato, União Europeia, Japão, Estados Unidos, cortassem relações com o Brasil. Isso faria com que a gente tivesse uma maxi desvalorização dos nossos recursos, agentes poderíamos sofrer sanções internacionais a ponto de que nossas empresas não poderiam ser comercializadas no mercado internacional. Então, a prática é que as pessoas falam isso, mas elas não entendem que muitas delas, e até por própria ignorância, é que um golpe militar seria um golpe contra elas mesmas. A probabilidade delas terem as suas próprias vidas destroçadas por algo que elas pedem é muito alta. As pessoas poderiam perder seus empregos, suas empresas, seus trabalhos, até mesmo se fossem funcionários públicos. Então, elas não entendem que uma disrupção em um país democrático como o Brasil seria o fim do país. Então, por isso que eu digo que não há. Eu acho que a probabilidade disso ocorrer chega a ser 0,0001, porque não há capacidade institucional. E do ponto de vista prático, é o seguinte: fazer um golpe é fácil, mantê-lo é impossível. Esse é o problema. Ok, doutor Igor Lucena, que, como já dissemos, é professor, é economista, PhD em relações exteriores e muito mais, tem um currículo extenso,
nos emprestou aqui alguns minutos do seu tempo para que a gente pudesse conversar um pouco sobre economia e tudo o que está acontecendo em termos políticos nesse momento no nosso país. Doutor Igor, eu quero agradecer pela sua participação, pela entrevista, pelo muito de conhecimento que o senhor emprestou tanto a nós aqui no programa quanto aos ouvintes e também aos telespectadores. Deixá-lo à vontade para algo a mais que desejar acrescentar e dizer que nós estamos abertos aí para futuras participações suas. Não, eu que agradeço o convite, é muito bom falar com vocês sobre esse tema e dizer que eleição é isso, independente de você ser de esquerda ou de direita, os resultados estão aí, as políticas econômicas muitas vezes são diferentes do que se é colocado no passado, e o que a gente tem que torcer é que para que dê tudo certo, mesmo não tendo sido o candidato A ou B que você ou qualquer outra pessoa tenha escolhido, porque no final todos nós vivemos no Brasil e queremos que o nosso futuro seja melhor do que hoje. É simples assim. Tá legal. Obrigado então, doutor Igor. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, até a próxima.